A paz, igreja. Eu espero conseguir organizar os meus pensamentos e ser o mais breve possível. Eu não sabia por onde começar. Esse ano aconteceu bastante coisa. Muitas coisas aconteceram. E aí, não sabendo por onde começar, eu lembrei de uma palavra. Eu gosto de uma palavra que chama backstage. Bastidores. Por que bastidores? Porque se não há os bastidores, nada acontece. Se não há os bastidores de uma festa, preparação, a festa não ocorre. E se a gente for colocar isso na nossa vida cristã, os bastidores é a nossa intimidade com Deus, a nossa oração, né? Então, para eu poder contextualizar, o que isso tem a ver com o meu testemunho? Em dezembro, eu testemunhei que eu tinha finalizado minha graduação, né? Eu sou graduada em psicologia. E aí, no final do ano, foi o que eu tinha falado. Gente, finalizei, né? Só que aí tem o pós, né? Finalizei a faculdade e aí, né? Serviço. Eu trabalhei com o pastor desde os meus 16 anos até o início desse ano. Hoje eu tenho 23, então trabalhei bastante tempo com o pastor. Mas antes de eu dar continuidade, né, desse ano de 2023, eu vou voltar em 2022. Como eu gosto muito dos bastidores, quando começaram os estágios na faculdade, eu tentei procurar coisas que não fossem me expor, porque eu prefiro os bastidores. Se fosse pesquisa, alguma coisa assim, do que eu me expor. Mas não foi o que aconteceu. Na faculdade eu fiz estágio de plantão psicológico, psicoterapia e psicologia organizacional. Eu tinha certeza que eu não iria atuar como psicóloga clínica, mas foi por meio dos estágios que eu me apaixonei pela psicologia clínica. E o que isso quer dizer? Não tem como eu ficar no backstage, nos bastidores. Eu preciso me expor, né? Se eu sou uma psicóloga clínica, eu vou atender o meu paciente, eu estou ali na linha de frente, o que eu não gosto. Se eu estou cantando ali e eu puder fazer uma segunda voz para o Lu, para mim isso é o mais confortável possível. Os domingos que eu preciso puxar é um sacrifício, mas como eu sei que é para Jesus, eu faço. Enfim, chegando em 2023, foi por meio também do meu estágio, né? No meu estágio do nono semestre, gostaram muito do meu trabalho e me indicaram para o próximo, que eu fiz no 10º semestre. Foi por meio desse estágio do 10º semestre que veio o meu primeiro emprego, né? Eu trabalho como psicóloga na APAI, daqui de Bandeirantes, e até então eu trabalhava na APAI e na loja. E aí surgiu uma outra oportunidade, que quando eu precisei desmamar do meu lugar de conforto, que era a loja. Eu achei que eu não conseguiria, né, logo que eu me formasse, que eu tivesse um emprego, mas eu comecei na APAI e comecei em um outro lugar. Pouco tempo depois, eu comecei a trabalhar numa clínica. Então, hoje eu trabalho na APAI e numa clínica multiprofissional. Mas, falando sobre backstage, né, sobre nosso momento de intimidade, eu achava que eu dependia de que algum profeta me desse alguma palavra para me confirmar para onde eu deveria ir. E não que eu poderia orar e pedir confirmação para Deus. Então, eu estava sempre ali, Deus usa alguém para falar comigo, né? Então, até o pastor sabe, né, o tanto que eu perguntei para o pastor, e aí, para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Só que também é uma coisa que cabe a mim. Existem decisões na nossa vida que cabem a nós, né? E eu nem lembrava do backstage. Então, eu comecei a orar antes de ter os meus serviços. Então, eu pedi para Deus, Deus, se for da tua vontade, dentro de uma semana eu preciso que o Senhor me confirme. Que o Senhor use pessoas, ou que o Senhor use as pessoas desses locais. E foi acontecendo tudo tão rápido. E algumas pessoas sabem que ano passado eu tentei fazer também a residência na faculdade Pequeno Príncipe, porque eu queria muito trabalhar na Pequeno Príncipe, né? Mas eu queria ir mais na área de crianças e adolescentes. E a APAI, ela chama Escola Pequeno Príncipe, né? Até o dia que eu sentei lá na frente para ir fazer minha entrevista, eu olhei para o lado e estava lá estampado na porta, Escola Pequeno Príncipe. Eu falei, nossa Deus, eu acho que eu não especifiquei, né, que era Pequeno Príncipe lá de Curitiba.
Mas as coisas foram acontecendo e acontecendo. E eu fiquei assim, assustada, né? Porque nem mereço. Eu até falava para Deus, nossa Deus, eu nem dou tudo isso para o Senhor. E o Senhor faz tudo isso por mim. Então eu comecei a ver a importância do backstage, os bastidores. E desde que eu fazia plantão na escola clínica, eu sempre orava pelos meus pacientes. E eu sempre pedia, Espírito Santo, que seja o Senhor conduzindo. Não quero que sejam palavras, né, da minha boca, mas que seja o Senhor conduzindo cada atendimento. E que as pessoas possam sentir o seu amor. Não o meu acolhimento, mas o seu acolhimento. E foi aí que eu me apaixonei pela psicologia clínica. Um dia uma paciente me disse, né, eu tinha finalizado com ela, e ela me falou assim, eu cheguei com os ossos quebrados aqui. E aí você quebrou mais os meus ossos, mas você encaixou no lugar certo. Aí eu fiquei, nossa. E essa paciente me deu como que chama aquela plantinha que todo mundo gosta? Suculenta. Ela me deu uma suculenta, que está na minha casa até hoje. E essa suculenta deu muitos brotinhos e muitos... Está lá, o jardim cheio de suculentas, que foi a minha primeira paciente na faculdade. Então, assim, o que eu digo para vocês é... A gente busca orientação, sim, né, no pastor. O pastor tem sabedoria e direção. Mas isso não significa que Deus também não fala com a gente e não confirma. Então, lembrem sempre, backstage, bastidores. É importante a nossa vida de oração, a nossa intimidade com Deus. A gente não precisa depender de um profeta para que ele dê uma resposta. Deus fala com cada um de vocês também. Né? Como eu sempre falo para o pessoal, Deus fala com a gente até quando bate uma brisa. Deus, estou com calor, não bate uma brisa suave? É Jesus falando com você. Então lembre-se sempre, backstage, bastidores, tenha uma vida de oração. Amém?